Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata, de língua portuguesa, e hoje vamos para a aula número 5, modo subjuntivo. E em seguida faremos alguns exercícios de ortografia. Acompanhe lá comigo. Leia a parte da frente de um folheto distribuído pela Fundação Dorina Novil, que atua no atendimento a deficientes visuais. Ao ler este folheto, quero que vocês prestem atenção nos verbos. O que você pode fazer quando encontrar uma pessoa cega? Em companhia de pessoas com deficiência visual, haja com naturalidade, pois eles apresentam as mesmas características de qualquer ser humano, ou seja, eles podem conviver socialmente, estudando, trabalhando, tornando-se pessoas autossuficientes. Exercício número 1. Levante hipóteses. Qual a finalidade do folheto? A finalidade do folheto é orientar as pessoas em geral sobre como lidar com deficientes visuais. Exercício número 2. Observe as formas verbais empregadas no enunciado principal do folheto. Em que tempo e modo está o verbo auxiliar da locução verbal pode fazer? Aqui nós temos uma locução verbal. O primeiro verbo eu chamo de auxiliar, o segundo eu chamo de principal. Logo, o verbo auxiliar está no presente do indicativo. Item B. Em que tempo está a forma verbal encontrar? Está no futuro do subjuntivo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando encontrar, eu tenho auxílio do quando. Logo, indica futuro do subjuntivo. Item C. Que palavras desse enunciado explicitam a ideia de uma possibilidade futura? As palavras pode e quando. Número 3. Na parte de baixo do folheto, lemos: em companhia de pessoas com deficiência visual, haja com naturalidade. Item A. A que verbo corresponde à forma verbal haja? Haja vem do verbo agir. Item B. Em que modo está essa forma verbal? Como está dando um conselho, está orientando, este modo verbal é o imperativo. Item C. Que relação existe entre esse modo verbal e a finalidade do folheto? Bom, como o folheto está orientando o leitor a ter determinadas atitudes, o modo imperativo é adequado usá-lo, porque ele está indicando uma instrução, ele está dando uma regra que a pessoa deve seguir, tá? E não esqueçam, o modo imperativo sempre indica o quê? Conselho, ordem ou pedido. Item D. Complete as frases a seguir com o verbo ao qual pertence a forma verbal haja. Preste atenção ao usar o verbo agir. Depois indique o tempo, o modo e a pessoa nos quais o verbo foi empregado em cada frase. Vamos ver como é que ficou? Nós temos 4 itens. Primeiro item. Com esta campanha, esperamos que você haja com naturalidade na presença de pessoas com deficiência visual. Então, o haja está no presente do subjuntivo e pertence à terceira pessoa do singular. Segundo item, esta campanha está sendo feita para que todos hajam com naturalidade na presença de pessoas com deficiência visual. Hajam também está no presente do subjuntivo, só que pertence à terceira pessoa do plural. Terceira frase. Seja natural quando agir na presença de pessoas com deficiência visual. Olha, tem o auxílio do quando aqui, hein? Então tá fácil. Futuro do subjuntivo e pertence à terceira pessoa do singular. Quarto item. Gostaríamos que todos agissem naturalmente na presença de pessoas com deficiência visual. Aqui
está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Não esqueça que o pretérito imperfeito do subjuntivo tem o auxílio do que ou do se. Tem que tomar muito cuidado nesse tempo, hein? E agissem pertence à terceira pessoa do plural. Exercício 4. Eles podem conviver socialmente, estudando, trabalhando, tornando-se pessoas autossuficientes. Item A. Porque no trecho podem conviver socialmente, as palavras estão em letra maiúscula? Bom, se eu bem conheço vocês escreveram, é para chamar a atenção do leitor. Correto, mas podemos complementar também. Que o trecho expressa a informação mais importante do enunciado, ou seja, o folheto quer destacar que as pessoas cegas podem levar uma vida social normal. Item B. Por que foram empregados 3 verbos no gerúndio logo depois da expressão em letra maiúscula? Bom, esses verbos no gerúndio, eles estão expressando as formas de convivência social, que, como qualquer ser humano, um cego também pode ter. Agora nós vamos para os exercícios de ortografia. Na aula anterior, eu pedi para vocês ouvirem esta canção e ao ouvi-la, vocês observaram que aparecem várias doenças no meio desta canção e ao mesmo tempo aparecem alguns sentimentos relacionados ao eu lírico. Vamos acompanhar a correção desses exercícios? Número 1. A propósito do texto, responda. A que se refere a maioria dos nomes mencionados na canção? Como já havia falado, refere-se a doenças. Item B. Entre os nomes mencionados na canção, alguns destoam da maioria. Identifique alguns deles e levante hipóteses. Porque os dois tipos de nomes estão misturados. Bom, além do nome das doenças, nós temos alguns sentimentos, como de raiva, rancor, estupidez, ciúmes. E por que houve essa mistura aí? Então, o fato de serem mencionados em meio aos demais, a ideia de que esses sentimentos são tão nocivos à saúde quanto as doenças citadas. Então, ele quer mostrar que alguns sentimentos nos fazem tão mal quanto algumas doenças. Número 2. Na enumeração feita no texto, há nomes que têm a mesma terminação. Item A. Identifique 4 das terminações que se repetem em nomes da letra da canção. Então, nós temos doenças que terminam com ite, com ose, com ia e com ismo. E cada terminação vai ter uma intenção diferente. Vamos para o próximo exercício? B. Consulte um dicionário e deduza qual terminação corresponde a cada um dos significados a seguir. Então, inflamação aguda, a doença vai terminar, o nome dela terminará com ite. Excesso, infestação, doença crônica, terminará com ose. E doenças em geral e também distúrbio, descontrole, perda, debilidade, falta, terminará com ia. Tudo bem até aqui? Agora vamos para o exercício 3. As terminações que se repetem em nomes da letra da canção servem não apenas para formar palavras que designam doenças. Observe os memes a seguir que circulam na internet. Ui, que frescurite! Café sem cafeína. Estou aqui só observando sua preguicite. Isso se chama paixonite aguda. Item A. Discuta com os colegas e com o professor como se deu a formação das palavras frescurite, preguicite e paixonite, empregadas nos memes. Qual o sentido de cada palavra? Bom, frescurite foi formada
da palavra frescura mais o ite. E o mesmo acontece com preguicite e paixonite. Entrou preguiça mais ite e paixão mais ite. E o ite dá ideia do que nesses memes? Uma crise passageira, uma frescura, uma preguiça passageira, uma paixão passageira, ou seja, algo momentâneo ali naquele instante. Combinado? Item B. Considerando o sentido dos memes, responda nas palavras frescurite, preguicite e paixonite. A sufixação agrega às palavras originais um valor positivo ou negativo. Aí, nesses memes, está acrescentando valor negativo. Por quê? Expresso tanto pelo sentido de crise passageira, quanto pelas expressões faciais e gestuais de sarcasmo e ironia das figuras que aparecem nos memes. Então, tanto as palavras quanto as expressões, elas estão indicando algo negativo. Combinado? Bom, pessoal, por hoje é só. E para a próxima aula, eu vou postar para vocês aqui uma lista de exercícios sobre modo subjuntivo. Conteúdo, inclusive, que cairá na nossa primeira prova online, tá? Combinadinho? Então, na prova online de português, cairá somente modo subjuntivo, tá? E farei a correção antes de vocês realizarem esta avaliação. Caligrafia, vocês farão página 83 com o título Robinson Crusoe. E não esqueçam de fazer o registro de presença diariamente. Combinado? E qualquer dúvida, estou lá no profrenata@colegiovsjosé.com.br. Um beijo a todos e até mais!